Namastê, saudações de luz a todos, aqui é o Maurício. Nesse vídeo eu quero falar sobre um livro chamado O Pequeno Príncipe. Esse livro aqui, né? Ele foi escrito por Anthony de Saint-Exupéry, né? E é escrito numa linguagem assim para crianças, né? Mas ele foi dedicado não a criança, mas a um adulto, né? Aí eu tinha feito esse vídeo há uns anos atrás, né? Sobre o Pequeno Príncipe. E esse vídeo acabou se perdendo. Naquela época, a minha visão sobre esse livro é completamente diferente da visão que eu tenho hoje sobre esse livro. Parece que as coisas começaram assim, na minha busca, né? Começaram a ficar mais claras, né? Do que se tratava realmente esse livro. Que não é um livro, vamos dizer assim, para crianças especificamente. Ele foi adotado uma linguagem infantil porque ele não poderia colocar toda essa experiência que ele passou, né? Toda essa experiência espiritual, porque as pessoas não entenderiam, sabe? Assim como não entenderam, né? Quando ele começa o livro, ele criança, ele fez um desenho, né? E esse desenho, ele dizia que era uma jiboia com um elefante dentro, né? Só que as pessoas não viam aquilo e não percebiam isso, né? Então o entendimento das pessoas que têm a espiritualidade é diferente das outras pessoas, né? Então ele quis fazer um livro infantil para poder, digamos assim, passar todos esses conceitos espirituais, né? De uma forma mais, vamos dizer, mais sutil, que as pessoas pudessem entender, né? Assim, e não se sentissem, vamos dizer, agredidas na sua suposta sabedoria, né? Porque é um livro, assim, entre aspas, né? Para um público infantil. Então começa com ele narrando, né? Quando o autor, no caso o aviador, né? Ele se perde no deserto do Saara, né? O avião que ele estava deu um problema e ele se perde no avião no deserto do Saara. Mas esse se perder no deserto, no caso, era assim, não se encontrar, não saber, né? Ele está vamos dizer, o coração é árido, a mente é árida, o espírito é árido, né? Então ele não tinha esse entendimento. E por conta disso, o avião dele quebrou. Quer dizer, ele próprio quebrou, no caso, estava parado, ficou parado. E aí quem que ele encontrou? Né? Assim, no meio do deserto. O Pequeno Príncipe. E quem é o Pequeno Príncipe? O Pequeno Príncipe é ele próprio. É a essência dele, é a essência desse aviador, dessa pessoa que está contando essa história, né? É a essência dele, né? É ele próprio, né? Que está interagindo com ele, né? Esse amadurecimento espiritual, né? Então ele conta quando ele conheceu o Pequeno Príncipe, né? Que
digamos assim, que é ele próprio, né? Numa versão mais espiritualizada, mais pura. E esse Pequeno Príncipe começa a contar, né, sobre o planeta dele. Esse planeta, né, é um planeta pequeno, pequeno, em que habitava ele próprio, apenas ele. Né? Em suma, a essência é ele mesmo, é ele, esse planeta é a personificação dele próprio, desse pequeno príncipe próprio, ou do aviador, propriamente dito. Né? Essa é a personificação. E nesse planeta, ele era infestado, né, por baobás. Esse baobá é uma planta assim, ela é como se fosse uma coisa daninha, né? É uma semente bem pequenininha, né? Mas que quando cresce, ele cria vários problemas. Ele fica enorme, né? E como o planeta dele é pequeno, ele não tem como deixar o baobá crescer. Então todo dia ele tem que estar retirando esses baobás. À medida que eles vão nascendo, crescendo, né? O Pequeno Príncipe, ele vai ceifando, tirando esses baobás, para que ele não possa crescer, né, e destruir o planeta dele. Ou seja, o que é a personificação desse baobá? Né? É a personificação do mal, das coisas ruins, né? Que você não percebe, elas são coisas pequenininhas. Mas se você deixa crescer, ele vai destruir o seu planeta, ou vai destruir você próprio. Então, num esforço diário, o Pequeno Príncipe, ele se via obrigado a estar limpando isso aí todos os dias, tirando esse baobá. Né? E nesse planeta, ele tinha uma rosa, sabe? Uma flor. E essa flor é a personificação do amor, né? Ele precisava cuidar dessa flor para que ela não morresse, né? Porque é uma coisa frágil, né? Qualquer vento, qualquer coisa, esse amor poderia sumir. Então era a única coisa de valor que ele tinha nesse planeta, essa flor, que tinha que tomar conta disso. Né? Aí ele resolve, esse Pequeno Príncipe, ele resolve fazer uma viagem. Né? Essa viagem é uma viagem de descobrimento das coisas. Né? Aí nessa viagem ele passa por 6 planetas. E cada planeta ele é personificado por uma figura com, assim, vamos dizer, com algum tipo de defeito humano. Né? Então ele passou pelo primeiro planeta que tinha um rei. E esse rei mandava em tudo, né? Não, ele tinha que ser obedecido. E o Pequeno Príncipe não entendia, contestava isso aí, por quê? Né? Qual a razão de eu estar obedecendo isso? Né? Depois ele passou pelo segundo planeta, que tinha o vaidoso, né? Que queria aplausos para ele. Mas aplausos para quê? Né? Qual o sentido disso? Né? Essa vaidade toda. Aí passando pelo terceiro planeta, tinha um bêbado. Aí,
por que ele está bebendo? Qual a razão dele estar bebendo? Né, o Pequeno Príncipe não entendeu essa razão. Por que né, ele está bebendo para esquecer alguma coisa? Depois ele passou por um outro planeta em que tinha um homem de negócios. E esse homem de negócios, ele ficava contando as estrelas, como se as estrelas fossem dele, tivesse o domínio delas. Então, 1 milhão, 2 milhões de estrelas. Ah, mas por que você está contando? Qual a razão de você estar contando isso? Né? Depois ele passou por um planeta que tinha um acendedor de lamparinas. Olha só, esse acendedor ele tinha que apagar e acender a lamparina. Apagar e acender a lamparina todos os dias. E muita gente também faz a mesma coisa. Né? Apaga e acende a lamparina sem saber por quê. Então você acorda, vai trabalhar e simplesmente fica nessa vida. Né? Você pode estar perguntando, mas por que você está acendendo e apagando a lamparina ao mesmo tempo? Por quê? Por que fazer isso? Por que tá. Mas então, aí eu pergunto também, qual a razão da gente estar fazendo certas coisas, né, no dia a dia também? Então, isso é outra descoberta do Pequeno Príncipe. E finalmente o geógrafo, né? O geógrafo, ele se acha, digamos assim, o sábio. Só que assim, ele não explora o planeta dele. Ele não sabe. O geógrafo digamos assim, ele é informado, né? Parece informado de tudo, sabe de tudo, porém nunca experimentou nada. Né? Ele sabe que o planeta dele tem isso, tem aquilo, tem montanhas, tem isso, mas ele nunca viu essas montanhas, ele nunca fez nada, nunca explorou isso aí. Né? É a mesma coisa nós também. Aí, depois que ele passa por esses 6 planetas, ele finalmente chega, o Pequeno Príncipe chega à Terra. Né? Aí, chegando na Terra, ele encontra quem? Ele encontra a serpente. Aí ele olha a serpente e fala assim, mas aqui não tem, o que tem? Esse planeta é de serpentes? Né? E qual a razão dessa serpente, né? Aí nós colocamos assim, essa serpente, ela tem veneno para matar. Então essa serpente é para dizer que nós estamos vivenciando um planeta físico, né? Em que a morte ela é uma coisa inevitável, né? Que a morte é uma coisa que a gente não pode, não tem como evitar, né? Depois ele visita as montanhas. O que essas montanhas significam? As montanhas significam obstáculos, né? O perigo, os altos e baixos, essas pedras rolando. Então são esses obstáculos que ele vê. Né? Depois ele vê um campo, né? Florido, várias flores. Aí, de certa forma, ele se sente, digamos assim, uma frustração, né? Porque ele pensa assim, né? Oh, no meu planeta eu tenho apenas uma flor. E aqui tem 5.000 flores. 5.000 flores.
Então, assim, eu achava, né, o Pequeno Príncipe pensando nisso, né, que a minha flor era mais importante. Mas eu vejo que existem 5.000 flores iguais. Ou seja, ninguém é melhor do que o outro, ninguém é mais especial que o outro. Existem flores diversas. Então você não é a única flor desse mundo. Isso é o que está querendo passar, né? Depois ele encontra a raposa. O que a raposa simboliza? Essa conversa com o Pequeno Príncipe. Essa raposa é o mentor espiritual dele, né? E a raposa diz a ele: você é responsável pelo que cativas. O que significa cativar, né? Aí a raposa respondeu: cativar significa estabelecer laços. Sim, você tem laços com o seu mentor espiritual. Ele vai te ensinar na sua caminhada, né? Essa raposa simboliza isso. E aí, finalmente, na Terra, ele encontra, né, o ferroviário. E esse ferroviário, ele comanda, né, a idas e voltas desses trens. Esses trens estão carregados de pessoas indo e voltando. O que significa isso? Essas pessoas indo e voltando? Significa que muitas estão vindo, né, estão encarnando nesse planeta, né, estão vindo, né, numa direção, e outras estão indo em outra direção, ou seja, estão desencarnando ou morrendo, né? Então você vê a carinha delas, né? Umas assim surpresas, outras assim, né, sem saber o que está acontecendo, né? Mas é isso. É esse vai e vem, né, dessa locomotiva, desses vagões que vai te trazer, né, esse conhecimento, esse aumento da sua espiritualidade, do seu entendimento, né? É isso que ele quis dizer com essa ferrovia, né? Aí finalmente o aviador, né, ele consegue arrumar o seu avião. O que é isso? Significa esse arrumar esse avião? Ele começa a se entender, ele desperta. Então ele está pronto para voar, está pronto para partir, para voltar para casa. A mesma coisa acontece com o Pequeno Príncipe. Ele diz que chegou a hora dele voltar para o planeta dele. Ou seja, nós fazemos uma caminhada não para fora, mas para dentro de nós. E é o que o Pequeno Príncipe faz. Para retornar ao planeta dele, ele precisa da serpente, né, que injeta veneno nele, né? Mas ele diz que ele não está morrendo, você está vendo isso, não é morte, né? Mas apenas uma passagem para o seu próprio planeta, o retorno a você mesmo. Então isso é o que quer dizer o Pequeno Príncipe